Fala pessoas, dia 8/6, quinta-feira, e vamos tentar fazer um vídeo mais breve hoje, né? Vamos falar de começo aqui sobre Mauro Cid, que tinha convocação de exército para golpe pronta no celular de jornal. De acordo com o jornal O Globo, o ajudante de ordens Bolsonaro mantinha documentos para dar suporte jurídico e legal aos militares que rompessem com a democracia. Vamos ler mais aqui. A Polícia Federal encontrou no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma nova minuta golpista. O texto desta vez é um decreto de garantia da lei e da ordem de GLO, para que militares pudessem participar de um golpe de Estado. As informações são da coluna Malu Gaspar do jornal O Globo. De acordo com a publicação desta quarta-feira, dia 7, as mensagens encontradas pela PF mostram que o auxiliar número 1 de Bolsonaro teria diversos estudos e documentos que dariam suporte jurídico e legal aos militares em um eventual golpe. E isso aí realmente complica a situação, tanto do Mauro Cid quanto do Bolsonaro, né? E em depoimento à PF, ex-ajudante do Bolsonaro foi questionado sobre o assunto, mas permaneceu em silêncio. Não sabemos se isso era só apenas documentos, ideias, seria colocado em prática ou não. Não foi colocada. Até porque, como eu falei para vocês, muita gente queria o pé na porta, que as coisas acontecessem. Mas para acontecer algo do tipo, teria que ter um grande suporte dos militares, coisa que provou que o Bolsonaro não tinha. Então por isso que ele ficou tão triste, talvez, depois da derrota nas urnas. Depoimento de Mauro Cid sobre documentos golpistas pega a defesa de Bolsonaro de surpresa, dizem fontes. E o pessoal ficou todo preocupado, porque como eu falei para vocês, o problema de pegar um celular, às vezes você consegue, então tira coisas de contexto, ou se realmente isso aí existia, se existia esse plano, nunca foi colocado, mas só para esses caras, né, questionar, né, pensar em alguma coisa, caso, né, a esquerda tomasse o poder, isso aí já é um crime para eles, né? E Bolsonaro aposta em Nunes Marques para tentar se salvar em julgamento do TSE, só que infelizmente Nunes Marques não fará nenhum milagre. E por isso que eu falei para a direita, escolheu um, escolheu dois, mas tem um monte ainda, tem muito caminho para andar. E mesmo essas duas escolhas foi muito criticada por todos, né? E aí diz aqui o Marcos, se lascou, se fosse por o uso indevido do dinheiro público, tava solto e ficha limpa, não sabe fazer as coisas no modo Brasil. Na verdade, nem é só o modo Brasil, né? A América Latina toda, Cristina Kirchner é absolvida após acusação de lavagem de dinheiro. Mas se achar alguma coisa no celular, uma ideia, né? Cogitar alguma coisa, já é o suficiente, né, para com certeza ser perseguido pela história toda, né? Em 5 meses, Lula supera governos Bolsonaro e Temer em uso de helicóptero no DF. Mas isso aí, pelo visto, não vai pega nada para a esquerda, né? Mas vamos de novo lembrando, CNN também começa. Todas as mídias estão começando a mudar o seu discurso. Segundo dados obtidos pela CNN, o petista utilizou a aeronave 24 vezes no período, em todas elas para fazer o trajeto entre o Palácio da Alvorada e a base aérea de Brasília. O tempo de deslocamento de carro para esse trajeto é de aproximadamente 20 minutos. Já de helicóptero, cada trecho pode ser feito em até 5 minutos. No entanto, segundo apurou a CNN, a preferência pelo helicóptero é uma escolha de Lula, porque para que 20 minutos de carro se você consegue em 5 chegar no seu destino? Se fosse o Bolsonaro, ia ser a coisa mais absurda do mundo. Mas como a esquerda, aos poucos a mídia vai batendo. Olha a Folha de São Paulo, olha como mudou. Quem assistiu ontem o vídeo vai entender o que eu tô falando. Apesar da trégua, preços ainda estão em nível alto para o consumidor, diz economista. Como diz aqui, após disparar na pandemia, a inflação da carne bovina mostra sinais de alívio para o bolso do consumidor brasileiro. O principal fator por trás da trégua é a maior oferta disponível em 2023 no mercado interno, dizem analistas. A Folha, no passado, com certeza ia falar assim, ó, não, porque agora está muito mais barato e ia parar por aí. Mas não, como é que ela fala agora? Preços ainda estão em nível alto. Então ela não está mais passando pano, pelo visto, como deveria. A gente sabe, a pandemia com certeza encareceu tudo. Como passou, vai ter um certo alívio. Resta saber até quando esse alívio vai acontecer, já que o governo atual não está para brincadeira em questão de arregaçar o Brasil, né? Desconto de até 19 mil. Montadoras reduzem preços de carros populares além do esperado. Aí já começam umas notícias mais interessantes, aqui o exame já começa. Mas olha que comentário interessante do Douglas. Eu adoro a lógica econômica desse governo. Reduz impostos em carros populares, entre aspas. Afinal, qualquer um com salário mínimo compra um Kwid 0 km. Ironia, né? Logo depois compensa deixando impostos sobre o diesel, deixando mais caro o transporte público e toda uma cadeia que necessita de frete rodoviário. Pro menos pobre ficou mais barato o carro, pro mais pobre mais cara a passagem de ônibus e compras do mês. Ou seja, só que realmente tem possibilidade. Tanto que eu nem sei falar o nome desse carro, que eu não tenho interesse nenhum em carros novos, porque é muito caro, né? Eu não tenho condições e muita gente está mexendo também não. Quem tem, ótimo. Mas
o pessoal mais pobre, como eu, né, que anda de ônibus, né, que faz aí compras do mês, com certeza isso vai pesar pra gente, porque esse é um governo que diz que é popular, que é populista, que é pro pobre. Não é bem assim que funciona. Estudo aponta que decretos de Lula sobre saneamento devem encarecer tarifas e piorar serviços. E Jovem Pan, né, que teve muitos problemas com a questão do Bolsonaro, foi muito perseguida, agora ela está começando a fazer o coro junto, mais uma vez voltando às suas origens, assim, de criticar um pouco mais a esquerda porque tinha parado. E agora vai fortalecendo aí o coro, junto com a Folha, Estadão, né? PT pede ao governo Lula autorização para ter um canal de TV. Por que acontece? Como eu falei da questão Amigos do Rei. Vai ter alguns jornais que ainda vão, né, são de esquerda, mas precisa ser igual a Coreia do Norte, né? Coreia do Norte é aquela coisa, o governo deve estar fazendo as maiores cagadas, mas aí vai ter uma televisão para dar aquela passada de pano. Se fosse o Bolsonaro, eu já falar que é absurdo, né, que não pode. Mas como é o PT, por enquanto tá tudo tranquilo. André Janones rebate ministro de Lula, insiste, tem que ter lacração. O que eu queria dizer aqui é que o Janones, ele era um cara que se vendeu como de direita, né? E foi abraçado pela direita, como qualquer um que se diz de direita, o pessoal abraça, né? Não importa. Tem muito cara que tá aí navegando, surfando na onda até hoje. E o Janones, interessantemente, é um cara que tem criticado agora o PT, sendo que ele estava tão amiguinho. Eu desconfio que alguma coisa não deu certo. Ele tá querendo voltar às origens, né? De criticando mais. Alguma coisa ele quer pelo visto, né? Vamos ver se o PT vai atender às suas exigências. A cobrança revoltada de artistas que votaram em Lula. Do nada apareceu alguns artistas, né? Que eu não lembro de ver antes militando, né? Pelo menos eu não lembro dessas faces aqui, né? E eles cobram o governo, acabou o clima. Engraçado que é uma cobrança meio bizarra, que eles falam no Congresso, mas que o Lula tem que fazer. Eu fico meio assim, por que está acontecendo? Porque eu, sinceramente, tudo que eu vejo algo organizado, com muitas pessoas se reunindo, fazendo esse tipo de cobrança, eu sei que não é muito orgânico, né? Será que existe uma virada de mesa aí? Não sei, mas olha, Moraes vota contra marco temporal para demarcação de terras indígenas. E é aquela coisa, pessoal aqui, ó, estou do lado dos índios, boa Xandão para presidente, pessoal muito animado com Alexandre de Moraes, uma torcida muito grande. Só que, como disse Bolsonaro, isso é muito perigoso para o Brasil. Que muitas terras indígenas, muita coisa vai acontecer no Brasil, né, que vai afetar o agro, vai afetar muita coisa. E uma terra indígena é aquilo que a gente fala, como será, né, fiscalizado. Sempre que a gente fala terra de indígena, o pessoal acha que é bom para os índios, sendo que o Bolsonaro falava, o índio, ele quer tranquilidade, ele quer conforto, e esses negócios da esquerda vão empurrando como pautas de manter a cultura dos índios, né? Só que a quantidade de terras é gritante. A esquerda teria aí um controle absurdo do Brasil praticamente completo aí. E a gente vê, né, uma bate-cabeça. E o Congresso está tentando segurar isso aí. E temos o Lira cada vez mais alvo. Vamos ver, né? Porque o Congresso sabe que o que vem por aí, o ideal para esses caras é que o Congresso seja completamente dominado, não há liberdade alguma. Então já está começando uma resistência maior do Congresso a essa onda vermelha que veio muito rápido e muito potente. BNDES avalia investir 1 bilhão do Fundo Amazônia para fortalecer a segurança nas florestas, né? Que tipo de segurança, né? Falam que não tem segurança, o Salles fala que o negócio é patético, mas aí ó, o Monster Fitness diz aqui, ó, será mesmo que é para a Amazônia? Não sei, será mesmo que é para a Amazônia? 1 bilhão, né? É muito dinheiro. A gente não pode desconfiar porque esse governo deve ser muito honesto, né? Porque a Globo falou, os artistas, né? O pessoal acreditou da esquerda, então com certeza deve ser. Presidente da CPMI diz que vai se reunir com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O deputado federal Arthur Maia, presidente da CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, afirmou que vai pedir ao ministro do Supremo, Alexandre, uma audiência. Ele ainda disse que pretende ouvir o ministro do STF antes de pedir acesso a inquéritos sigilosos no momento. E eu estou cada dia mais falando que essa CPMI tá muita gente animada. Só que eu fico preocupado também de ser um tiro pela culatra. Mas vamos ver, né? A gente não sabe. Lira poupa Lula e critica Flávio Dino por investigações da PF, sendo que o Flávio Dino responde ao Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está poupando Lula de críticas no caso dos kits de robótica, em que a Polícia Federal investigou um dos seus assessores diretos.
Em conversas com interlocutores de diversos setores, Lira diz acreditar que o presidente não sabia que a investigação estava em andamento e vira sua artilharia contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, que é o chefe da Polícia Federal. E eu falo, não é bem assim. Essa aí é a politicagem, né? Como assim? O Lula, a esquerda, ela tem uma hierarquia muito respeitada, tá? Eles não brincam em serviço. A direita que começa o pessoal se matando, dando facada nas costas dos outros. Mas a esquerda costuma, né, ainda mais como ministro do Lula, ser muito obediente ao que o Lula quer. Enfim, a briga é a politicagem. Ele não quer bater de frente, mas pelo visto não terá como fugir de uma grande guerra do Congresso com o governo, né, o executivo aí do Lula. Toffoli determina que Podemos e não PL fique com vaga de Deltan. Ministro Dias Toffoli concedeu liminar determinando que suplente do Podemos e não do PL ficará com a vaga de Deltan Dallagnol na Câmara. Chegaram aqui no meu vídeo, né, ontem. Não, fica tranquilo. Saindo o Deltan vai vir um bolsonarista raiz, não precisamos nos preocupar. Na decisão, Toffoli manda suspender a posse do pastor Itamar Paim Prush e autorizar a imediata diplomação do ex-deputado Luiz Carlos Rauli na vaga do Dallagnol. Pois é, né, o pessoal comemorou antes da hora. Malafaia elogia Zanin, cara de família, aliado de Jair Bolsonaro. O líder evangélico disse que o indicado de Lula ao STF não é um advogado militante do PT. Imagina, né, imagina se não é. Trabalhou tanto tempo do lado do Lula. Mas o Malafaia é um cara que, não sei porquê, sempre que se fala em STF, ele fica bem assim, uma posição estranha. Quando o Bolsonaro indicou aí nomes pro STF, Malafaia fez vídeo xingando praticamente o Bolsonaro, todo nervoso, né? Não sei o que acontece. Grupo promete divulgar 10 mil fotos vazadas de computador pessoal, né, do Biden. E aí o que eu digo? Já vazaram, já postaram no Twitter, derrubaram o site com muitas imagens. Imagens com prostituição, drogas, um monte de coisa errada. E esse assunto aí já tá na internet há muito tempo. Só que a mídia nunca fala nada, né? E vamos ver se postam novamente, porque as imagens passam sempre, né? E é aquilo, se tratando de guerra, se existe aí algo tão assim absurdo relacionado a um familiar do presidente, com certeza aparecerá cada vez mais, né? Já do que já aparece. Imagina se fosse o Bolsonaro com esse tipo de caso, né? Seria rolar impeachment. Inteligência artificial nas eleições de 2024, utilização responsável em busca de vantagem democrática. Então os caras vão usar inteligência artificial, entre aspas, na minha opinião, né? Para poder aí ver o que se fala na internet para ajudar a democracia. E o pessoal brilhante realmente pode ser uma ferramenta que venha para somar? Aí contribuirá cada vez mais para uma sociedade cada vez mais democrática, muito interessante. O pessoal não entende, né? Porque por mais que seja uma inteligência artificial, né? Se é que é mesmo, ela vai ser aí podada, controlada por gente que tem uma opinião. É a mesma coisa, se for no chat GPT, dependendo do que você pergunta, né? Ele vai mais para a esquerda, sempre, porque o input, o que foi treinado, é para que ele responda daquela forma, né? Então não adianta você falar assim, vai ter algoritmo, sempre teve algoritmo, vai ser da mesma forma e vai perseguir sempre aquele lado que algumas palavras não pode falar, é discurso de ódio. E o pessoal sempre caindo nessa ladainha. O último sobrevivente francês do dia D participa da celebração de aniversário do Marco. E vamos ver aqui, ó, Léon Gautier, o último sobrevivente do comando, né? Comando francês que invadiram a praia de Normandia, defendidas pelas tropas do Bigodinho em 44. E aí podemos ver, né, que é muito triste, o último aí dos soldados. Pessoas que lutaram muito para a liberdade, para os valores, né? E cada vez mais esquecidos. E a gente está entrando numa época, né? Que muitas pessoas que lembram da história não estarão mais entre nós. E a história do passado pode ser cada vez mais mudada, né? Ainda mais quando vem essas doenças e acabam por levar pessoas de mais idade, que são aí o forte, né? Que seguram os valores, né? Pessoas do passado que davam valor às coisas certas. E fica só uma juventude meio que perdida. Hoje até mesmo pessoas de 30, 40, 50 anos, tem muita gente perdida, né? Que acabou se perdendo aí dessa revolução gramicista que o mundo vem pregando. Pessoal, muito obrigado pela sua visita. Em breve vídeo exclusivo, eu sei que está demorando, mas agora deu uma até estudada, hoje demorei um pouco mais para vir sobre aquele caso, né, de apostas na internet. A gente vai fazer uma análise profunda, diferente do que tem aí pela internet. Uma coisa realmente interessante a gente vai discutir aqui. Muito obrigado pela sua visita e pelo seu carinho. Pix, porque o canal não é monetizado, mesmo que eu monetize. A propaganda provavelmente passará pouco ou não será monetizado, mas eu tiro mesmo assim para ter maior tranquilidade possível. E caso queira ajudar o canal, tem o link da Amazon, compre e ajude o canal. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.